Que homem ousou unir reinos inteiros sob uma só coroa, desafiando o próprio tempo? O eco dos sinos da catedral misturava-se às marcadas passadas dos guerreiros de Carlos Magno em campos encharcados. Que esta saga imperial o conduza ao sono, e bem-vindo ao Lendas do Sono. Capítulo 1. O berço de um império. Parte 1. A aurora de um destino. O dia amanheceu no vasto horizonte borgonhês, banhando a planície com uma luz dourada que dançava sobre as ervas altas como uma promessa. À margem da floresta de Langres, o canto distante de uma trompa ressoou, grave e solene. Ele cortou o ar fresco da manhãzinha, despertando os pássaros ainda entorpecidos e fazendo estremecer as samambaias. Nesse cenário quase sobrenatural, a história estava prestes a escrever suas primeiras linhas para um jovem rei com um destino prodigioso. No coração da corte de Pepino, o breve pai do jovem, reinava uma efervescência contida. Montavam-se tendas, ajustavam-se estandartes com o busto imperial e carregavam-se padiolas cheias de provisões. O odor acre do couro novo misturava-se à fumaça das fogueiras, enquanto mentes afiadas, clérigos e guerreiros se aproximavam do pavilhão real. O nobre escultor Eusébio, cujas mãos esculpiam a pedra como um poeta maneja as palavras, depositava com respeito uma pequena estatueta de madeira de amieiro, a representação de uma águia com asas abertas, emblema da dinastia carolíngia. Carlos Magno, com apenas 18 anos, estava de pé diante de sua tenda, os cabelos loiros acariciados por uma brisa. Seus olhos, de um azul metálico, examinavam o horizonte com uma determinação ardente. Ao seu redor, o imponente cervo esculpido na rocha, vestígio de um antigo templo celta, tornava a atmosfera carregada de mistério. Os druidas exilados ainda murmuravam encantamentos na língua dos antepassados, invocando os espíritos da floresta para que guiassem o jovem príncipe em direção ao seu destino. O olhar de Carlos Magno pousou por um instante em sua espada, fincada em um bloco de carvalho. Sua lâmina, gravada com inscrições em alto alemão antigo, captava os reflexos do sol nascente. Dizia-se que ela havia sido temperada nas águas do rio Aar e abençoada por um bispo itinerante, São Arbogasto, durante uma peregrinação secreta. Naquele momento, o aço parecia vibrar com uma energia própria, como se a arma guardasse seu mestre para se revelar plenamente. Um murmúrio percorreu a assembleia quando um arauto, vestido de azul e ouro, avançou. Sua voz, profunda e meditativa, ressoou como um dobre. Fiéis vassalos, irmãos de armas e dignos senhores, nosso soberano Pepino, em sua sabedoria, confia hoje a seu filho Carlos a responsabilidade de governar este reino além do Reno e até as terras dos lombardos. Que a paz e a justiça habitem seu reinado. O silêncio que se seguiu foi de uma intensidade quase palpável. O crepitar das brasas moribundas se calou, os cavalos estremeceram e até a floresta pareceu prender a respiração. Então Carlos Magno avançou, solene, e o arauto lhe apresentou a coroa de flores de lis e ouro puro, obra magistral de ourives merovingios. A mitra repousava sobre uma almofada de veludo púrpura, sustentada por 2 jovens pajens, com o coração acelerado. Cada pérola incrustada no diadema captava a luz com uma clareza resplandecente, lembrando as estrelas que logo guiariam o imperador em sua marcha rumo à grandeza. No exato momento em que a coroa tocou sua testa, um ronco surdo ecoou no céu. As nuvens, até então esparsas, reuniram-se em volutas tumultuosas.
projetando uma sombra passageira sobre os rostos dos presentes. Alguns viram nisso o prenúncio de um reinado turbulento, outros o anúncio de uma nova era, moldada pela mão de um homem cuja vontade desafiava os deuses. Um relâmpago, fulgurante e silencioso, riscou o céu, deixando uma marca fosforescente na abóbada celeste. Carlos Magno, imperturbável, inclinou a cabeça sob o peso da coroa, como um colosso curvando-se sob o martelo do ferreiro. No crepitar súbito de uma fogueira acesa em sua honra, ele pronunciou com uma voz grave: pela graça do Altíssimo e pela sabedoria de meus antepassados, juro velar por este povo, fazer a justiça que a virtude reclama e defender a fé que ilumina nossas almas. As sinetas da capela improvisada soaram então um Te Deum ancestral, seus carrilhões vibrando em ecos distantes, misturando-se ao fragor romanesco das armaduras e dos estandartes. O mundo inteiro parecia suspenso naquele momento, preciso em que um simples príncipe se tornava o pivô de um império nascente. Sob seus pés, a terra vibrou como se acolhesse a promessa de uma era de ouro. Na sombra, um velho eremita com o rosto curtido observava a cena. Seus olhos, escondidos sob um capuz empoeirado, brilhavam com uma chama imortal. Ele murmurou um verso antigo, impregnado de gravidade: aquele que segurar a lâmina do céu governará os homens. Em seguida, desapareceu, fundindo-se na penumbra da floresta, levando consigo o segredo de um presságio destinado a se realizar. Assim terminou o primeiro ato da vida imperial de Carlos Magno, em um cenário impregnado de sagrado e mistério, sob o olhar dos homens e dos deuses. A aurora de um destino havia se levantado, e ninguém poderia ainda prever até que ponto suas consequências redesenhavam o mapa da Europa. Parte 2. O batismo do príncipe. A Catedral de Reims, vasta como um mausoléu de pedras milenares, vibrava com uma atmosfera solene naquela manhã de outono do ano 775. As altas abóbadas góticas, ainda em germe de seu esplendor futuro, ecoavam um canto débil de sibilas que dos órgãos inacabados subia como uma prece hesitante rumo à abóbada celeste. A luz filtrada pelos vitrais lançava reflexos de rubi e safira nas mosaicas do chão, traçando caminhos de cores movediças sob os passos dos clérigos em casulas. O odor da madeira queimada e do incenso espesso formava um perfume quase palpável, impregnado de fervor e mistério. Cada coluna elevava-se como uma torre de força, como se sustentasse o peso do mundo e dos segredos que continha. No fundo da nave, o cortejo do príncipe Carlos avançava lentamente. Os guardas francos, cobertos de cotas de malha envelhecidas, formavam uma dupla fileira, seus elmos brilhando sob a claridade dourada dos círios. Nobres lombardos cativos, com as mãos atadas por pulseiras de couro fino, seguiam à distância, com a cabeça inclinada, o olhar mesclado de medo e admiração. A cada movimento, os estandartes pendurados agitavam-se em uma brisa, revelando os chevrons prateados da casa carolíngia. Carlos Magno, vestido com uma túnica de linho branco bordada com fios de ouro, avançava, apoiado pelo arcebispo e 2 dignitários. Seus cabelos dourados caíam em cachos leves sobre os ombros, e seus olhos, de um azul claro carregado de uma nova determinação, examinavam a multidão reunida nas laterais. Quando o arcebispo Hincmar tomou seu lugar diante do batistério, um silêncio quase sobrenatural caiu sobre a assembleia. Seu rosto, marcado pelos anos de concílios e viagens, carregava a marca de uma autoridade incontestada.
Sua mitra, incrustada de safiras e pérolas, captava os reflexos dançantes dos círios. Ele abriu os braços, erguendo seu cajado pastoral, cuja cruz de metal terminava em volutas elegantes. Com uma voz grave, pronunciou a exortação: Carlos, filho do ilustre Pepino, receba hoje o sinal sagrado que o une a Cristo. Que esta água o purifique, que este sangue simbólico do Senhor fortaleça sua alma e que a coroa celeste se torne seu guia. A essas palavras, um dos diáconos aproximou-se, carregando um cálice de ouro cinzelado, cheio de água benta, que diziam ter sido retirada das fontes do Mosa e santificada durante uma peregrinação a São Martinho. Hinkmar mergulhou 3 dedos no líquido límpido, fazendo subir o vapor quente em direção às abóbadas. Ele aspergiu suavemente a testa de Carlos. Cada gota, ao tocar a pele real, pareceu iluminar-se como uma pequena chama, traçando um sulco brilhante no rosto do príncipe. Uma brisa leve percorreu a nave, como se os próprios anjos prendessem a respiração. O príncipe fechou os olhos por um instante, sentindo o frio úmido e o calor interior misturarem-se dentro dele. O tilintar discreto das espadas e o farfalhar dos veludos se calaram, dando lugar a um zumbido distante, semelhante ao bater de asas invisíveis. Em um canto escuro, um jovem pajem conteve as lágrimas, emocionado pela solenidade do rito. Mais adiante, uma nobre dama lombarda, cativa mais orgulhosa, colocou a mão sobre o coração, seus dedos adornados com anéis de granada. O renguer do pergaminho que um escriba segurava ecoou como um som tênue, escrevendo na sombra o ato de nascimento espiritual do futuro imperador. Chegou então o momento do cálice de vinho tinto, símbolo do sangue de Cristo e da força recém-nascida. Hinkmar levou o vaso aos lábios, girou-o 3 vezes no ar e o ofereceu ao príncipe. Carlos, com um gesto pausado, levou o cálice à boca. O aroma quente do vinho invadiu o espaço, misturando a doçura da videira às especiarias distantes trazidas do Oriente. Um leve frêmito percorreu a multidão naquele instante. O vinho, escuro e profundo, parecia carregar a promessa de uma soberania terrestre e celeste. Quando o cálice foi repousado, 6 bispos se aproximaram e formaram um círculo ao redor do príncipe. Um após o outro, colocaram a mão em seu ombro, e seus espelhos de ouro e cobre refletiram as chamas dos círios em feixes prismáticos. A cada toque, uma onda invisível se propagava. Alguns juraram ter sentido um calor suave espalhar-se no ar, outros um arrepio gelado, eco de uma potência antiga. Um canto gutural, modulado por vozes graves, elevou-se então um antigo cântico franco traduzindo em acordes menores a esperança e o temor do povo. Quando o último bispo colocou sua mão, Hinkmar ergueu os braços e, com uma voz forte, concluiu a cerimônia. Por este batismo, tu te tornas luz entre as nações, guardião do direito e protetor dos humildes. Que teu reinado traga justiça e paz, e que tua espada seja guiada pela fé. Um rufar distante de tambores, talvez o eco de um presságio, pareceu responder à última palavra do prelado. Ao sair da catedral, Carlos foi recebido por um adro banhado por uma luz cinzenta e sussurrante. As asas de um corvo, pousado na estátua de São Remígio, bateram no vento e seu grito cortou o ar, parecendo carregar um aviso ou uma despedida. O príncipe, ainda marcado pela umidade da água sagrada, ergueu os olhos para o céu nublado e soltou um suspiro carregado de promessas. Ao seu redor, os senhores francônios inclinaram a cabeça, e os cativos lombardos, silenciosos, compreenderam que agora brilhava nele mais do que uma autoridade paterna, a aura de um rei abençoado e temido na fronteira do divino. Assim terminou o batismo do príncipe Carlos. O eco das últimas notas do cântico
desapareceu no ronco distante do trovão, enquanto, além das torres ameadas, o destino se escrevia lentamente, gota a gota, no ferro e na fé. Parte 3. As forjas do poder. No coração do Vale do Mosela, pouco antes do amanhecer, a luz vacilante das brasas dançava nas paredes da forja como um fogo interior que nunca se apagaria. As choupanas de pedra e madeira antiga exalavam a fumaça espessa do carvão e da resina, subindo em volutas escuras até as primeiras brumas matinais. Ouvia-se o martelar regular dos malhos sobre a bigorna, uma reverberação surda de um coração batendo ao ritmo da criação. O solo estava coberto de cinzas grisalhas, e alguns lascas de aço em brasa crepitavam ao cair, como estrelas cadentes moribundas. O ar, saturado de um calor quase palpável, fazia ondular os rostos dos ferreiros, cozendo seu suor em uma pátina ocre, que invernizava a carne curtida de suas testas. Carlos Magno chegou ao pátio da forja, envolto em uma manta espessa de linho escuro, bordada com um galão púrpura, que absorvia a luz em vez de refleti-la. Suas botas de couro ferrado rangiam nas lajes irregulares, e seu olhar deteve-se em cada detalhe. A forma trapezoidal da bigorna, as barras de aço alinhadas como um exército silencioso e os rostos concentrados dos artesãos, fixos no esforço. Ao seu lado, Gondemar, mestre ferreiro visigodo com a pele curtida e os braços como pilares, virou-se e inclinou-se com reserva. Sob sua túnica remendada, adivinhava-se os músculos salientes de um homem acostumado às feras de metal mais rebeldes. Senhor, disse Gondemar com uma voz rouca, o último golpe de martelo deve ser meu. Veja como o aço clareia a cada mergulho no óleo, preparado para receber a têmpera final. Carlos Magno assentiu, seus cabelos loiros ondulando sobre o colarinho. Ele se aproximou da lamparina a óleo que iluminava a lâmina em sua ganga de carvão morno. O metal brilhava, meio enegrecido, meio branco, como uma aurora lunar. O jovem rei se abaixou, tocou a ponta dos dedos na borda quase finalizada e pareceu ouvir o canto tênue do aço. Naquele momento, um estremecimento percorreu a lâmina, como se ela ressoasse em harmonia com sua própria alma. Com um grito abafado, Gondemar ergueu o martelo e desferiu um último golpe, um golpe de graça que cravou a lâmina na bigorna. O impacto ecoou pelo vale, rasgando o silêncio como um trovão. Os martelos se calaram, os olhares se fixaram no objeto sagrado, e o sopro da noite contido até então pareceu finalmente exalar-se em uma brisa úmida. A lâmina, agora reta e perfeita, exalava uma aura trêmula, meio sobrenatural, meio terrestre. Carlos Magno a tomou com as duas mãos, sentiu seu peso equilibrado e a ergueu diante de si como quem brande um cetro. Joiosa, murmurou ele, quebrando o silêncio. Ao pronunciar o nome, um eco discreto ressoou, como o frêmito de um sino distante. Os ferreiros trocaram um olhar mesclado de espanto e respeito. Dar um nome a uma arma era afirmar que ela possuía uma vontade própria. Faíscas saltaram subitamente quando a lâmina roçou a pedra úmida do chão, como se respondesse ao chamado do metal antigo. No fundo da forja, um pequeno grupo de clérigos, envoltos em suas capas de bure, registrava cada etapa do trabalho em pergaminhos frágeis. Um deles, Ebo, cuja voz era tão suave quanto a luz de uma vela, aproximou-se e ofereceu seu tinteiro de bronze. Seus dedos finos tremiam com o fervor do momento. Ele escreveu no velino as runas escolhidas para adornar a guarda e o cabo, siglas francas misturadas com caracteres visigodos mais antigos
selando a aliança dos povos sob a égide do aço. Que a lâmina traga paz ou justiça, escreveu ele, conforme a mão que a brandir. Enquanto Ebo escrevia, Hincmar de Reims entrou na oficina, carregando nas costas um amplo manto púrpura, bordado de peles brancas. Ele avançava lentamente, carregando em cada passo a solenidade de um rito sagrado. Ao chegar diante do príncipe, depositou sobre a lâmina uma pequena ampola de óleo bento, profano e divino ao mesmo tempo. Com um gesto medido, deixou o líquido precioso escorrer sobre o ferro ainda quente. O vapor branco subiu em uma nuvem sagrada, perfumando o ar com fragrâncias de mirra e cedro. Que tua mão seja firme e teu coração sem falhas, pronunciou o bispo. Que esta espada, dedicada hoje aos exércitos de Deus e dos homens, sirva tanto à balança da justiça quanto ao escudo dos fracos. O último murmúrio ressoou na forja como uma invocação milenar. Carlos fechou os olhos, inspirou profundamente e sentiu a vibração sutil de todo o equipamento. O peso da lâmina, o equilíbrio da cruz, a gravura precisa das runas que vibravam sob a palma. Ele abaixou a cabeça e, com um movimento fluido, apontou a lâmina para o céu acinzentado, onde a poeira das nuvens ainda girava. Por esta espada, disse ele, juro defender a paz e submeter a arrogância dos tiranos. Os ferreiros ajoelharam-se. As penas dos clérigos pararam de voar sobre o pergaminho e as brasas explodiram em um último lampejo de ouro. No crepitar ambiente, alguns juraram ter ouvido, por um breve instante, o som de uma risada infantil, como se a lâmina tivesse recebido uma voz própria, pronta para murmurar conselhos ao rei no fragor das batalhas. Quando a cerimônia informal chegou ao fim, os guardas francos alinhados diante da entrada da forja ergueram suas alabardas em uma saudação marcial. O metal brilhou na penumbra coletiva, lembrando que a força do império repousava agora em um aliado de escolha. Uma espada lendária, forjada no calor do fogo, na água da têmpera e na bênção do céu. Carlos Magno guardou joiosa em sua bainha de couro forrada de veludo, cujo ponteiro de prata exibia as mesmas runas de paz gravadas na guarda. Ele se afastou, com o passo leve apesar do peso da arma, deixando para trás a forja e suas cinzas fumegantes, berço material de um poder por vir, pronto para se estender sobre reinos ainda desconhecidos. Ao longe, o vale retomou seu fôlego, e o mundo, como moldado no segredo das oficinas, preparou-se para a nova era anunciada pelo martelar do metal e o juramento de um príncipe que se tornou imperador. Capítulo 2. A conquista dos reinos. Parte 1. O chamado dos francos. Ao amanhecer, a bruma matinal cobria a planície de Worms com um véu lactescente, como um tapete de silêncio pronto para ser rasgado pelo fragor dos exércitos. As primeiras luzes da aurora filtravam-se entre os mastros que exibiam os estandartes carolíngios. Uma águia dourada sobre fundo vermelho, símbolo da soberania nascente. As trompas de guerra soaram então, longas e profundas, abalando a quietude do lugar. Eram sopradas por robustos arautos mascarados, cujas vozes roucas carregavam o anúncio a cada canto da planície. O solo, coberto de ervas úmidas, produzia um estalo abafado sob os passos hesitantes dos cavaleiros vindos da Neustria, Austrásia ou Borgonha. O ar carregava o odor acre do metal aquecido ao fogo e do couro oleado. O hálito dos cavalos condensava-se em volutas brancas. Os cavalariços, envoltos em suas calças de lã, ajustavam as correias dos estribos, enquanto os escudeiros, com a capa dobrada sobre o ombro, poliam os ferros dos corcéis para afastar a poeira e o frio noturno. No meio dessa agitação, Carlos Magno estava em uma plataforma improvisada
usando um elmo trabalhado, a cota de malha ainda sibilando com o vapor da véspera. Seu manto, bordado com fios de prata, arrastava-se no assoalho de madeira, e ele observava seus guerreiros com um olhar claro e inflexível. Houve um momento de silêncio, tão profundo que se ouviu o martelar dos cascos na madeira. Então, com uma voz grave e pausada, ele interpela seus fiéis. Filhos de Clovis, irmãos de armas, este dia marca o despertar da fé e do ferro sob nossa bandeira. Os saxões se rebelam no leste, profanando os santuários e quebrando a paz que forjamos. A vós, guerreiros da França, confio a missão de restaurar a ordem e fazer florescer a justiça divina além do Reno. Um grito poderoso elevou-se das fileiras. Um relincho polifônico misturado ao fragor das espadas desembainhadas. As lâminas se entrechocavam, produzindo uma melodia guerreira, enquanto os escudos, golpeados com o punho fechado, vibravam como um tambor primal. Na orla do acampamento, um velho bardo, figura frágil envolta em veludo azul, dedilhava as cordas de uma lira. Suas notas dissonantes misturavam-se ao tumulto como um contraponto inquietante, evocando os presságios dos antigos poetas germânicos. Ao pé da plataforma, Hrothgar, duque da Austrásia, colocou a mão em sua espada. Seus traços endurecidos pelos invernos lorenos carregavam a gravidade do dever. Senhor, disse ele, nossas tropas estão prontas. Os servos saxões já molham com lágrimas seus telhados queimados. Marcharemos ao vosso lado, com o coração valente e o machado erguido. Carlos Magno assentiu, e o vento derrubou então uma bandeira. Nela se distinguia um lobo agachado, furtivo, símbolo da Alcateia unida. Essa imagem reacendeu o ardor dos combatentes, provocando um rugido de reconhecimento que fez vibrar o ar como o eco de uma tempestade prestes a explodir. As trompas soaram novamente, mais estridentes, e uma coorte de arqueiros voadores, esses arqueiros de origem carpática que se juntaram à guarda franca, dispararam uma saraivada de flechas fumegantes em direção às colinas ao redor, marcando o início real da campanha. Carroças pesadas de víveres e peles relinchavam nas proximidades do acampamento, suas rodas rangendo sobre os seixos. Os intendentes carolíngios, usando chapéus cônicos, organizavam as rações de pão escuro, linguiça apimentada e repolho fermentado. Mais adiante, sob uma tenda carmesim, o capelão alcuíno de York recitava os evangelhos, envolvendo a atmosfera em uma suavidade paradoxal, enquanto o suor dos guerreiros testemunhava a tensão da partida. Subitamente, em um crepitar leve, uma trompa de bruma elevou-se dos bosques escuros. Era o sinal combinado para lançar o primeiro ataque de reconhecimento. Patrulhas partiram em silêncio, seus sapatos rangendo nas samambaias molhadas, suas lanças roçando os troncos musgosos. Um jovem pajem, lançando sua aguardente em um gesto de bravata, provocou uma zombaria de um guerreiro experiente. Guarda teu fogo para o combate, garoto. Aqui, só a coragem aquece. O comboio avançou para fora da planície, seguindo a via romana erodida, seus paralelepípedos por vezes levantados pelas raízes antigas de olmos seculares. Aves de rapina, falcões negros com garras aduncas, sobrevoaram a coluna, silhuetas imóveis na aurora cinzenta. Alguns viram nisso a sombra de Odin em pessoa, garantidor do destino dos homens. 2 druidas exilados, vestidos com peles de cervo, murmuravam encantamentos em alto alemão antigo, implorando a proteção dos espíritos silvestres. A caravana parou finalmente perto de uma velha ponte de pedra construída sob Augusto, que atravessava o Nai. A água corria em fragmentos cristalinos,
lembrando aos francos a passagem obrigatória para a outra margem, onde a guerra os esperava. Carlos Magno, erguendo sua espada acima da cabeça, lançou um último apelo: que esta lâmina seja a tocha da fé e a espada da justiça, pelos nossos mortos, pelos nossos filhos, pela glória de Deus. Um rugido imenso respondeu a esse chamado tão poderoso que o eco rasgou as colinas. As bandeiras se ergueram, os cavaleiros lançaram-se a galope, e os infantes, descalços ou vestidos de cota de malha, cruzaram a ponte, ponto de partida de uma cavalgada que marcaria a história. Os cavalos saltaram, levantando nuvens de poeira ocre, e o choque dos ferros contra a pedra ressoou como um dobre. Assim se lançou o chamado dos francos, uma aliança indissolúvel entre um rei com olhar de fogo e um povo de guerreiros com coração ardente. E enquanto a planície de Worms se afastava atrás deles, levando consigo a calma antes da tempestade, cada um sabia que aquele dia decisivo escreveria um novo capítulo na lenda carolíngia, impulsionado pelo sopro das trompas e pela fé inabalável daqueles que responderam ao chamado. Parte 2. A campanha lombarda. Quando Carlos Magno cruzou pela primeira vez a fronteira formada pelos Alpes, foi no instante em que a aurora tingia de rosa os picos nevados. Os desfiladeiros escarpados, cavados pelas neves milenares, pareciam vigiar o reino da Itália como velhos gigantes de pedra. O cortejo imperial avançava em fila indiana. Os pesados carroções rangendo nos paralelepípedos irregulares, enquanto cordas de guias locais, embrulhados em peles de urso, abriam o caminho. O ar gélido fustigava os rostos dos guerreiros, entorpecia seus dedos apesar das luvas de couro, e as cristas rochosas reverberavam o eco do tamborim que ritmava seus passos. A cada curva, o olhar se voltava para o sul, para o Vale Lombardo, onde se erguia Pavia, a profunda fortaleza inimiga, guardiã de um reino antigo. A passagem foi marcada por um presságio impetuoso. Uma tempestade de violência inaudita explodiu nos flancos das montanhas, riscando o céu com clarões sobrenaturais e fazendo rolar um trovão tão poderoso que os cavalos relincharam em pânico. Vários pedestres caíram de joelhos, abalados pelo medo sacro que tal espetáculo suscitava. Carlos Magno, no entanto, erguido em seu cavalo de guerra, segurava firmemente as rédeas, o olhar fixo no horizonte tempestuoso. Em um grito que cortou o ar: que os deuses do céu sejam testemunhas de nossa justa causa. E contra todas as expectativas, o trovão pareceu responder como um acordo tácito, antes de se afastar em um ronco distante. A descida para a planície lombarda revelou uma paisagem de oliveiras prateadas e carvalhos nodosos, com troncos retorcidos pelo vento mediterrâneo. As aldeias empoleiradas nas colinas pareciam suspensas entre o céu e a terra, guardiãs silenciosas de uma terra disputada por gerações. Por toda parte viam-se cruzes bizantinas e túmulos de mármore antigo, vestígios de uma era anterior à dos francos. Os batedores relataram primeiro colmeias onde camponeses lombardos trabalhavam, depois vilarejos inteiros desertos, com portas arrombadas e gado desaparecido, sinais precursores de uma resistência obstinada ou de uma fuga precipitada. No quinto dia de marcha, o acampamento foi montado às margens do Tessino, onde o rio, largo e poderoso, corria em uma lenta melodia azul. Os pontoneiros francos, equipados com madeira e cordas, construíram uma ponte provisória, enquanto barcas vazias deslizavam sob os arcos, prontas para transportar os pesados trabucos e as máquinas de cerco. Os cantos guturais dos trabalhadores, entoados em frâncico antigo, misturavam-se ao farfalhar das remadas e ao chapinhar da água. Carlos Magno,
inspecionando os trabalhos, trocou uma palavra discreta com seu engenheiro-chefe, um lombardo renegado chamado Ansprando, cujos dedos habilidosos já haviam construído fortificações para aureolar o cursus honorum do rei. Uma vez montado o acampamento na margem oposta, as torres de cerco ergueram-se como árvores de metal, armaduras de lança e padiola, apontadas para o céu. As mulheres e crianças do acampamento, refugiados e cativos da primeira onda, observavam em silêncio, com o coração apertado, seus olhos oscilando entre medo e admiração. Sob a tenda carmesim de comando, Carlos Magno já planejava o assalto. À luz vacilante das lamparinas a óleo, ele traçava os muros de Pavia em uma tabuleta de cera, avaliando as fraquezas das muralhas e os ângulos mortos onde concentrar o esforço. Um gênio tático desdobrava-se em sua mente. Um ataque simultâneo de infantaria e artilharia, acompanhado de uma diversão liderada pelos arqueiros saxões. Quando os trabucos, montados em plataformas elevadas, começaram a atingir as torres de vigia lombardas, um assobio sinistro ressoou pela planície. Os projéteis, inflamados e rugindo, rasgaram a noite, incendiando as paliçadas e projetando sombras dançantes nos parapeitos. Um grito de pânico subia das muralhas abaladas. Em um ímpeto sobre-humano, Carlos Magno atravessou a ponte coberta de fumaça, coroado pela luz vermelha dos fogos das catapultas, e enfrentou o próprio Desidério, o rei lombardo, que subira ao Adarve para encorajar seus defensores. Os dois soberanos se encararam, separados pelo abismo das armas e dos gritos. Carlos Magno, exclamou Desidério, com uma voz rouca e vibrante de desafio, tuas armas não quebrarão a fé dos meus súditos, tuas muralhas cairão se teu coração não ceder. Respondeu o rei franco, com a mandíbula cerrada, o aço de seu olhar cortando como uma lâmina. Dou-te a chance de salvar teu povo de uma ruína inevitável. O silêncio caiu como uma cortina de chumbo, e então as sentinelas lombardas responderam a seu rei lançando dardos que ricochetearam nos elmos francos. Um assalto furioso começou então. A infantaria franca, animada pelo grito de guerra, Deus o quer, pisoteou o solo encharcado, enquanto os cavaleiros cruzavam os fossos sobre passarelas de madeira danificadas pelas chamas. O fragor das armas, o cheiro do ferro aquecido, o grito dos homens feridos e o estertor dos cavalos formavam um clima apocalíptico, de uma intensidade tão absoluta que parecia o Armagedon descendo sobre a planície. O assalto só terminou ao amanhecer, quando o último bastião cedeu sob os golpes repetidos do ariete franco. As portas de carvalho, deformadas pelo esforço titânico, desabaram em uma explosão de lascas de madeira. Os defensores lombardos, exaustos, ergueram bandeiras brancas dos grandes mastros, suplicando a Carlos Magno que lhes concedesse graça. O jovem rei, de pé sobre um parapeito desmoronado, ergueu a mão e, com um gesto lento, ordenou o silêncio. Nos olhos do vencido, ele viu ao mesmo tempo o orgulho de um rei derrotado e a submissão de um homem obrigado a ceder. Hoje, começou ele, escolho a clemência em vez da vingança. Que Roma e Deus julguem nossa ação, e que teu povo renasça sob a bandeira da paz carolíngia. Um sopro atravessou a multidão de soldados, um batimento cardíaco coletivo antes da libertação. Então, Desidério, com humildade e raiva misturadas, inclinou-se diante de Carlos Magno, e o lema Pax et Justitia foi gravado em letras douradas nos muros quebrados de Pavia. A campanha lombarda terminava no eco dos tambores e nos cânticos dos clérigos, anunciando uma era em que a espada se tornava a pena da história.
Parte 3. Nas fronteiras do Islã, quando o exército de Carlos Magno alcançou as planícies áridas do Vale do Ebro, a terra parecia banhada por um fervor novo, intensificado pelo calor implacável do sol ibérico. Na manhã de 1º de maio de 778, os legionários francos despertaram sob um céu de um azul cristalino, sem nuvens para temperar seus ardores. O vento, carregado de areia e especiarias desconhecidas, levantava nuvens douradas que avançavam como um exército silencioso, misturando o odor acre do tomilho selvagem ao perfume inebriante da laranja-mar. As muralhas ocre de Saragoça desenhavam-se no horizonte, ponto de mira da cruzada do rei, enquanto, ao longe, ressoavam as preces dos imãs nas mesquitas andaluzas. O acampamento franco estendia-se sob oliveiras mirradas, onde tendas de lona grosseira eram amarradas às pressas. Braseiros fumegantes crepitavam constantemente, alimentados pela garriga seca que estalava assim que a chama a tocava. Os açougueiros cortavam carneiro assado diante da multidão de soldados e a fumaça gordurosa por vezes velava os rostos curtidos. Na orla do acampamento, um velho eremita local, discípulo de uma confraria mística, murmurava um versículo em árabe antigo, falando de um grande rei, cuja espada levará a luz à penumbra. Alguns viram nisso um presságio favorável, outros o anúncio de um confronto titânico. Carlos Magno, envolto em um manto de seda verde escura que trouxera de Constantinopla, inspecionava as tropas com a solenidade de um juiz divino. Ao seu lado estavam Rolando, seu sobrinho de sangue, e seu fiel amigo Olivier, cada um vestido com uma cota de malha reluzente. O esmalte de seus escudos estampado com uma cruz. Que vossos corações permaneçam puros, e vossas lâminas nunca maculadas por uma causa injusta, admoestou o rei com uma voz grave que dominava o tilintar do armamento. Aos pés do soberano, um cavalo branco, oferecido pelos emires de Córdoba durante uma trégua passageira, relinchou e sacudiu a crina, como para afirmar a natureza híbrida dessa guerra, ao mesmo tempo política e espiritual. O primeiro contato ocorreu nas colinas de Monzón. Um destacamento andaluz surgiu ao amanhecer, com arco e flecha em riste, antracite no ombro, silhueta furtiva na bruma matinal. As primeiras flechas sibilaram, cortando o ar com uma precisão vinda de outra arte da guerra. O cheiro de osso calcinado e sangue fresco encheu as narinas dos francos, enquanto o solo se cobria de manchas vermelho escuras. Na confusão, a bruma flutuante transformou-se em um véu sangrento, onde as lanças se cruzavam como garras de felinos enfurecidos. Uma falcoaria local, empoleirada em um pinheiro seco, soltou alguns gritos roucos, como se contemplasse, impassível, os destinos dos homens. Logo, a coluna principal chegou diante das portas de Barcelona, mais ao sul, onde os habitantes haviam jurado fidelidade sem resistir. Os negociadores francos e andaluzes acordaram em fixar um tributo, o ouro das minas de Aragão, em troca da segurança das rotas caravaneiras. Como uma oferenda sacrificial, os baús foram preenchidos com moedas de prata e bordados suntuosos trazidos do Oriente. Carlos Magno, de pé no centro da praça principal, contemplou esses tesouros dispostos sobre uma laje de mármore negro, como quem apresenta um tributo aos deuses de outrora. O rei murmurou: que a aliança seja selada pela palavra, mais sólida que o aço, antes de pegar uma ampola de óleo perfumado e tocar a pedra, cumprindo assim o rito da paz augustana. Mas o rumor de uma conspiração tramada por Suleiman al-Arabi, governador de Saragoça, logo chegou aos ouvidos do rei. O emir, temendo o poder franco, teria convidado secretamente os bascos a assediar a coluna
Durante o retorno ao norte, diante dessa traição anunciada, Carlos Magno convocou seus condes ao crepúsculo, sob a tenda de tecido carmesim, iluminada por lamparinas a óleo tremeluzentes. As paredes estavam cobertas de tapetes persas, onde se viam entrelaços geométricos. Com um gesto lento, o rei traçou no chão um esboço da rota de retorno, indicando as passagens estreitas e os desfiladeiros expostos. Se quisermos voltar ilesos à França, disse ele, com as sobrancelhas franzidas, devemos desconfiar de cada afloramento, de cada sombra que rasteja. Ao seu lado, Rolando apertou o cabo de seu olifante, pronto para soar o alarme, enquanto Olivier verificava a tensão das bestas. Em 15 de julho, a marcha de retorno começou na bruma matinal dos Pirineus. As rochas, erguidas como sentinelas mudas, quebravam a luz em fragmentos prateados. Os cavaleiros entraram no desfiladeiro de Roncesvalles, onde se percebia o eco distante dos riachos descendo a montanha. O ar, de repente, perdeu sua doçura mediterrânea para se carregar de frescor alpino. O ronco dos carroções contra a rocha ressoava como um dobre, enquanto as nuvens se acumulavam, formando volutas escuras que serpenteavam entre os picos. Alguns cavaleiros, apontando para as encostas íngremes, viram ali a sombra de uma matilha de sombras vivas, prontas para atacar. Luz. No ponto culminante do vale, a emboscada explodiu. Guerreiros bascos surgiram dos arbustos, machados e punhais nas mãos, gritando urros bestiais. O choque foi brutal. A coluna parou abruptamente. Os cavalos empinaram, e o fragor das armas cobriu instantaneamente as palavras. Os francos, desprovidos de armadura pesada, viram-se enredados em um redemoinho de lâminas curtas e pontas afiadas. O vento, de repente, fez girar folhas secas, como se a montanha rejeitasse o intruso. Nesse tumulto, Rolando, brandindo sua espada, matou sozinho 3 assaltantes, antes de ser nocauteado por uma pancada de clava. Olivier correu em seu socorro, arrastando-o para fora da confusão para colocá-lo em segurança. A batalha durou até o crepúsculo. Os gritos enfraqueciam, os gemidos substituíam os urros, e o sangue infiltrava-se nas fendas das rochas, serpenteando em rios negros. Quando o último basco se retirou, o silêncio caiu, pesado como um augúrio funesto. Carlos Magno, de pé sobre uma pedra plana, contemplou o carnage com um olhar impenetrável. Seu rosto, iluminado pelo último raio de sol, parecia talhado em granito. Com uma voz quase inaudível, ele pronunciou: "Enquanto a sombra reinar, a luz renascerá por nossa vontade." Na manhã de 16 de julho de 778, a coluna retomou sua rota, mais humilde, carregando nos ombros o peso dos mortos e a lição dolorosa da fronteira. Cada passo rumo ao norte marcava uma nova cicatriz na alma dos homens. No sussurro dos corações feridos, cada um compreendeu que essa expedição ficaria gravada para sempre, como a prova dos confins onde se chocam os mundos, Bíblia e Corão, ferro e fé, em um entrelaçado trágico e majestoso. Capítulo 3. O reinado de justiça e fé. Parte 1. O concílio de Paderborn. Na primavera do ano da graça de 785, enquanto os brotos explodiam em uma sinfonia de verdes nascentes e o perfume do tojo invadia as pradarias da Westfália, uma multidão de monges e guerreiros convergia para Paderborn. As estradas, carregando a poeira do inverno, revelavam aqui e ali campos arados com bebedouros, onde a água clara murmurava os segredos dos deuses antigos. No horizonte, a silhueta da porta de Dortmund destacava-se,
guardiã de um reino cujos povos agora reclamavam a paz ou a lei da espada. Desde o amanhecer, a cidade despertou sob um céu de ardósia atravessado por finas chuvas primaveris. As barracas de madeira e argila, ainda úmidas, exalavam o odor da seiva misturado ao da terra revirada. Pedaços de tapeçarias orientais e cortinas carolíngias pendiam das fachadas, narrando em bordados o triunfo da cruz sobre o paganismo. No centro, a nova igreja, construída no modelo bizantino, erguia-se como um colosso silencioso, seus campanários semelhantes a dedos abençoadores apontando para o céu. Na grande sala do palácio, os bancos de carvalho encerado rangiam sob o peso dos senhores e prelados. O ar estava carregado do incenso da Arábia, cuja fumaça serpenteava ao redor das colunas decoradas com baixos relevos evocando Davi e Golias, símbolo de uma fé triunfante. Os vitrais, ainda frágeis, vibravam sob o sopro do vento exterior, projetando lampejos de azul e ouro na mosaica, onde se justapunham o leão de Judá e o cálice eucarístico. Cada respiração tornava-se uma prece, cada olhar pesava como uma sentença a vir. Carlos Magno fez sua entrada, envolto em uma túnica de púrpura bordada de ouro, o manto preso por uma fíbula esculpida em forma de águia imperial. Seu passo ressoou, poderoso e medido. No lajeado de pedra negra, ele parou no centro da sala, sob a cruz de prata suspensa no ápice da abóbada, e ergueu a mão. Um silêncio sepulcral caiu. Até os pássaros, nos bosques vizinhos, pareciam conter seu canto. Em seu olhar, lia-se a chama indomável de um soberano que pretendia lançar as fundações de uma nova ordem. Foi então que um fenômeno raríssimo ocorreu. O disco solar, velado por uma nuvem fina, escureceu, projetando uma sombra fugaz sobre os lábios da assembleia. Os monges estremeceram, murmurando que se tratava de um presságio celeste. Temiam um castigo divino ou um sopro apocalíptico. No entanto, no olhar de Carlos Magno, a escuridão despertou um brilho de determinação. Ele fez o sinal da cruz, e a luz voltou, como para confirmar a vontade do Altíssimo de guiar seus passos. A voz do rei ressoou então, grave e firme. Em nome do Pai e do Filho, convocamos este concílio para abolir as últimas trevas do paganismo e consolidar a verdade cristã. Que ninguém profane daqui em diante a solenidade das leis que vamos edificar. Os prelados, envoltos em púrpuras e escarlates, inclinaram a cabeça, suas capas balançando como asas de um pássaro sagrado. Em suas mãos, códices iluminados, repousavam guardiões do antigo saber eclesiástico. As decisões se sucederam então, cada uma mais incisiva que a anterior. A proibição formal de qualquer culto druídico na Westfália, a destruição dos altares de pedra esculpida, a abolição das adivinhações por entranhas de animais. Os infratores seriam entregues às autoridades seculares, passíveis de penas corporais, até mesmo de pena capital para os sacerdotes inimigos da igreja. Ao anúncio dessas sentenças, um vento frio percorreu as fileiras. Vários senhores viam nisso um baluarte contra a rebelião, outros, uma espada suspensa sobre suas cabeças. Em um canto da sala, o erudito Alcuino de York inclinou-se para o arcebispo Warren. Majestade, disse ele em voz baixa, nossa tarefa não é apenas erradicar a idolatria, mas iluminar os corações com a boa doutrina. A espada é justa, mas a palavra deve ser ainda mais afiada. Warren assentiu, seus olhos brilhando com a fé que o animava. Atrás deles, um escriba transcrevia cada palavra com tinta de ciba, certo de que essas leis perdurariam por 1000 anos. Enquanto a assembleia respirava, um corvo, negro como a sombra dos antigos deuses, pousou na moldura de uma janela. Seu olhar penetrante parecia sondar o próprio rei,
como para julgar a firmeza de suas convicções. Um trovão distante rolou pelas colinas, e a chuva recomeçou a tamborilar nos telhados de palha. Os mais supersticiosos viram nisso a ira de Wotan, morto, mas ainda temido. No entanto, Carlos Magno golpeou a plataforma com sua espada em um movimento seco. Minha força vem do céu, não dos temores do culto antigo. As leis promulgadas em Paderborn foram numerosas e precisas. Proibição do sacrifício humano, ponderação das penas por feitiçaria, obrigação de batismo dos convertidos saxões em 3 dias, uniformização do canto litúrgico segundo o rito romano. Cada artigo era acompanhado de um preâmbulo teológico, invocando os pais da Igreja e as decisões dos concílios de Nicéia e Calcedônia. Os pergaminhos foram selados com cera vermelha, estampados com o selo monograma de Carlos Magno, marca indelével da autoridade imperial. Quando o último decreto foi pronunciado, um canto solene ecoou, entoado pelos cônegos da catedral. As vozes graves e profundas ergueram-se em um Te Deum que elevou os corações. A fumaça do incenso dissipou-se nas abóbadas, e a penumbra do baixo relevo transformou-se em uma auréola dourada ao redor da cruz. A curvatura da abóbada ressoou como o ventre de um dragão adormecido, símbolo de um mundo antigo pronto para ser transformado. Ao final do dia, quando a chuva cessou e o céu se abriu em tons pastéis, Carlos Magno saiu ao adro. Ele ergueu o olhar para as nuvens dissipadas e deixou escapar um suspiro de satisfação. Hoje, a ordem foi restaurada, a fé santificada. Amanhã, a luz se espalhará de nossas cidades até os sombrios refúgios da rebelião. Ao seu redor, os vassalos o olharam com um fervor novo. Assim terminou o concílio de Paderborn, ato fundador de uma reorganização ideal do reino carolíngio. Sob o olhar dos céus finalmente apaziguados, Carlos Magno lançou a primeira pedra de um edifício político e espiritual. Uma aliança sagrada da espada e da escrita. O eco dessas decisões ressoou através dos séculos, forjando o destino de um império que, muito além dos rios e montanhas, se imporia como guardião da cristandade. Parte 2. O enraizamento do direito. Nos primeiros dias do ano de 787, a corte de Aquisgrão despertou sob um céu baixo e velado por nuvens pesadas. O palácio construído por Carlos Magno, vasto como um labirinto de mármore e madeira exótica, exalava o odor acre dos pigmentos frescos e das tintas preciosas recém-abertas pelos copistas. Na grande sala do trono, os bancos de carvalho ressoavam com os passos medidos dos Missi Dominici, esses emissários reais encarregados de levar a palavra do rei até os confins do império. Suas capas de bure e lã, bordadas com as armas carolíngias, varriam o chão empoeirado, traçando sulcos de autoridade no ar carregado de incenso e promessas. Na plataforma, Carlos Magno, envolto em púrpura, convidou os condes e bispos a se reunirem ao redor de um círculo de pergaminhos dispostos em leque. A luz tremeluzente dos candelabros projetava em seus traços venerados sombras dançantes, como um presságio de justiça por vir. Quando ele tomou a palavra, sua voz grave ressoou sob as abóbadas góticas nascentes. Para que a paz e a estabilidade reinem, é preciso que nossas leis alcancem cada vila, cada mercado e cada lar. Os olhares se voltaram para um rolo de pergaminho virgem, logo ornado com os primeiros capitulares, coletâneas de decretos destinados a uniformizar o direito em todo o império. Nas longas mesas, os clérigos se apinhavam, com penas de osso afiadas, godés de tinta de fuligem, mãos manchadas de preto. O farfalhar do velino e o arranhar das penas formavam uma música sutil,
entrecortada pelo murmúrio distante dos cavaleiros na corte. 2 eruditos, o monge Alcuino de York e o bispo Einhard, conversavam em voz baixa. Devemos transcrever a lei sálica em latim e comentar, lá para que os juízes locais a compreendam, propôs Alcuino, traçando um risco preciso. Einhard assentiu, pousando os dedos nas primeiras linhas, preocupado em assegurar o rigor das palavras. Quando as cópias foram concluídas, Carlos Magno convocou uma assembleia solene em Diedenhofen. Na grande praça, pavimentada com seixos polidos, realizou-se um tribunal público. Camponeses, tecelões, estalajadeiros e plebeus se amontoaram sob um céu brilhante, enquanto um corvo, vindo dos bosques próximos, sobrevoava a cena como um mensageiro mudo. O rei, a cavalo, observava o desfile dos litigantes. Um fazendeiro loreno disputava com seu vizinho um direito de pastagem. Um mercador de colônia reclamava a restituição de um lote de seda mal pesado. A cada defesa, os missi erguiam a mão para lembrar a ordem e a escuta. Carlos Magno pronunciou então a primeira sentença. O pasto é comum até a baliza de pedra, segundo o uso antigo, mas tudo o que ultrapassar pertence àquele que o mantém. As palavras flutuavam no ar, sólidas como pedra, e a assembleia murmurava em aprovação. Quando o mercador de seda obteve justiça graças à aplicação estrita dos pesos e medidas imperiais, um grito de contentamento subiu. As pesadas balanças de ferro e bronze, inspecionadas pelos missi, devolveram a confiança aos habitantes, garantindo que a fraude nunca mais turvaria a vida do mercado. No outono seguinte, os missi dominici retomaram a estrada, atravessando florestas e pântanos. Seus sapatos de couro batido rangiam na calçada romana, ainda coberta em alguns pontos por líquen e musgo. Em cada vila, eles faziam redigir cartas seladas com o selo real, confirmando os direitos de propriedade, as isenções de corveia e as penas renovadas para os culpados de injúrias ou roubo. O odor da terra úmida misturava-se ao do couro fresco, enquanto eles gravavam a fórmula Ad Testem Domini nas portas das igrejas, sinal de que a lei do imperador se impunha até no santuário. Durante uma parada perto de um velho carvalho venerável, os missi acamparam sob as estrelas. À luz de uma fogueira crepitante, ouviram o relato de um velho que afirmava ter sonhado com um lobo branco carregando um pergaminho em seus dentes, runa sagrada de um direito eterno. Esse relato espalhou-se como um murmúrio místico entre as aldeias, reforçando a convicção de que a lei carolíngia era inspirada por uma força superior. As brasas brilhavam como olhos, vigiando o destino dos homens. Ao voltar a Aquisgrão, Carlos Magno fez redigir um novo capitular sobre o procedimento penal. Os ladrões seriam julgados por 2 testemunhos: o vitupério público diante da igreja e a confiscação dos bens, mas as viúvas e os órfãos seriam protegidos pelo Estado. O sino da catedral soou naquele dia com um tom grave, solene, como para abençoar o anúncio matinal. Os chanceleres, alinhados ao pé do altar, aplicaram cera quente nos selos. O peso da tinta vermelha no pergaminho parecia gravar a justiça na carne do reino. Nos anos que se seguiram, viu-se florescer nas praças das vilas colunas de pedra, onde os capitulares eram proclamados publicamente. A lei do imperador, exposta em evidência, inscrita para que cada transeunte pudesse lê-la. Os estalajadeiros alinhavam cópias em seus balcões, e as crianças, servas das igrejas, aprendiam de cor esses textos antes dos evangelhos. O direito carolíngio, agora enraizado no cotidiano, moldava os corações e limitava o arbítrio dos poderosos. Assim nasceu a lenda de um reinado onde a espada nunca esmagava o fraco, sem a contrapartida de uma lei equitativa. O enraizamento do direito carolíngio, marcado pelos passos dos missi,
e pelo arranhar incansável das penas, atravessaria os séculos. No fragor dos séculos vindouros, esses princípios gravados em pergaminho e na pedra das aldeias permaneceriam como o legado vivo da vontade de um homem de submeter a força à razão e a justiça à clemência. Parte 3. A Renascença Carolíngia. No coração do Palácio de Aquisgrão, em uma ala recém-concluída com paredes cobertas de estuque branco, ecoava o sussurro abafado das penas, acariciando o pergaminho. Os raios oblíquos do sol outonal filtravam-se através das inúmeras janelas dispostas em faixas, desenhando no chão uma rede de luzes douradas, como um tapete imaterial convidando à meditação e ao estudo. O ar estava impregnado de um perfume sutil de velas de cera de abelha e de tinta misturada à poeira dos livros antigos. Nesse silêncio estudioso, alguns monges copistas, vestidos com bure humilde, erguiam a cabeça para observar seu rei percorrer as fileiras de pupitres, onde nasciam as obras-primas da pena e da miniatura. Carlos Magno avançava com um passo medido, a toga de tecido púrpura arrastando levemente, deixando entrever seus sapatos finos de couro da Espanha. A cada passo, o tilintar discreto de seu anel imperial ressoava como um chamado à grandeza intelectual. Ele parou diante de um módulo onde trabalhava um iluminador, um italiano vindo de Ravenna chamado Pietro, cujos dedos manchados de pigmentos instalavam em um fólio a representação do mundo, continentes estilizados, monumentos antigos e criaturas lendárias misturavam-se ao entrelaçado das letras. O odor de olíbano, depositado em um incensário fumegante, flutuava no ar, conferindo ao ateliê uma aura quase mística. Pietro perguntou o rei com uma voz grave: como avança a cópia do De Civitate Dei de Santo Agostinho? Senhor, respondeu o artista sem levantar os olhos, cada letra toma forma, e o leitor, ao virar estas páginas, sentirá a potência do verbo como um ímpeto celeste. Reservei os fundos de ouro para as letras capitulares principais, para que a luz divina brilhe no início de cada capítulo. Em um canto adjacente, Alcuino de York supervisionava uma classe de jovens dignitários. Eles se sentavam diante de tabuinhas de cera, revisando a declinação do latim clássico. As risadas abafadas de alguns alunos misturavam-se ao crepitar de um braseiro, aquecendo o ateliê e difundindo uma luz avermelhada que dançava nas cabeças coroadas de louros usados como adorno. Alcuino, com a mão erguida, corrigia as entonações, retificava a métrica de um verso e explicava a diferença sutil entre o estilo retórico romano e a pureza do verbo cristão. Mais adiante, na biblioteca imperial, fileiras de prateleiras de madeira envernizada já acolhiam os primeiros volumes encadernados em couro gravado. A estante mais alta era reservada aos textos sagrados e aos livros profanos mais preciosos. A geografia de Ptolomeu, o comentário dos Salmos de São Jerônimo, além de tratados médicos de Hipócrates e Galeno, traduzidos para o latim. Carlos Magno, acompanhado de seu conselheiro bibliotecário, Ansegisus, aproximou-se de um dos volumes e acariciou sua encadernação. Estes manuscritos, disse o rei, são o fundamento de nosso império. Enquanto o conhecimento viver nestas páginas, nosso reinado brilhará além das fronteiras. O crepúsculo se aproximava quando uma campainha leve soou. Era a hora das lições de astronomia ministradas na Torre Oeste. Lá, um antigo erudito árabe, Al-Kindi, convidado à corte após uma embaixada de Córdoba, expunha a estrutura das esferas celestes. Os alunos, com os olhos fixos em um astrolábio de bronze cinzelado, aprendiam a calcular a hora pela posição das estrelas e a prever eclipses. Um presságio se anunciava.
Um eclipse parcial, que deveria ocorrer naquela semana, seria registrado nos anais imperiais como um sinal de proteção do reino. Quando a noite caiu, as tochas cravadas em candelabros de ferro iluminaram os corredores labirínticos. Carlos Magno deixou o scriptorium, atravessou o pátio de honra onde a silhueta austera da Capela Palatina se destacava e entrou na sala do trono. Lá, ele recebeu dignitários de toda a Europa, embaixadores bizantinos, condes saxões recém-convertidos, missionários anglo-saxões. As mesas estavam postas com taças de prata e pratos de pão dourado, oferecidos como sinal de hospitalidade. As conversas alternavam o latim culto e o germânico gutural, testemunhando a diversidade cultural reunida sob o estandarte carolíngio. No meio da sala, uma narrativa histórica era lida em voz alta por um jovem clérigo. Era a crônica de Fredegsus, relatando a fundação mítica de Roma, a sucessão dos reis francos e a ascensão do imperador Carlos. Cada frase carregava a solenidade de um oráculo, e os ouvintes, cativados, saboreavam a fusão do passado e do presente. Ao final da leitura, Carlos Magno ergueu a taça, à memória dos antigos, à glória dos vivos e ao futuro de nossos herdeiros. Que a luz do conhecimento ilumine sempre nossos passos. Um trovão de aplausos ressoou contra as abóbadas, misturado a risadas e murmúrios alegres. Nesse simples brinde estava o pacto tácito entre o rei e seu povo. Construir um império não apenas pela guerra, mas pela cultura e pelo ensino. Ao retornar aos seus aposentos, Carlos Magno passou diante de uma tapeçaria cujos fios tecidos representavam a visão do profeta Isaías. As cores, ainda vibrantes, formavam uma narrativa em imagens, a promessa de um mundo pacificado sob o cetro da justiça. O rei colocou a mão na tela e parou por um instante, perdido na contemplação dos detalhes. Então murmurou, como um voto íntimo, que estes fios unam os homens, como as palavras unem os espíritos. Assim terminou um dia durante o qual o Império Carolíngio, muito além das conquistas militares, encontrou seu vetor mais poderoso na pena, na tinta e na sabedoria dos letrados. A Renascença Carolíngia, despertada pela audácia de um príncipe tornado imperador, florescia ao ritmo dos copistas, dos preceptores e dos sábios, preparando a Europa para uma era de ouro onde a cultura e o direito se mesclariam para moldar o futuro. Capítulo 4 – O Legado Eterno. Parte 1 – A Coroação Imperial. Os viajantes afluíam aos milhares para a Cidade Eterna, como um fluxo incessante surgindo das províncias esquecidas. No primeiro dia de janeiro de 800, enquanto o inverno tardio lançava seu véu sóbrio sobre Roma, a cidade parecia dormir sob um manto de bruma prateada. As fontes murmurantes congelavam em alguns pontos, transformando seus jatos em estalactites brilhantes, e os telhados de telhas envernizadas captavam os primeiros reflexos rosados do amanhecer tardio. Do Monte Aventino ao Capitólio, peregrinos envoltos em lã e peles avançavam pelas ruas pavimentadas, carregando relíquias e votos, as mãos geladas pelo frio e os corações inchados de esperança. Carlos Magno entrou em Roma à frente de um cortejo solene. Sua montaria, um corcel negro de peito maciço, pisava o solo antigo com majestade. Ele estava vestido com uma clâmide de púrpura profunda, forrada de raposa prateada, presa ao ombro por uma fivela de ouro cinzelado. Seu elmo, ornado com penas de pavão arrancadas durante uma justa na França, brilhava sob a luz difusa. Atrás dele, seus condes carregavam a espada joiosa, agora reconhecível entre 1000 armas,
e seus grandes camaristas desdobravam os pesados pavilhões estampados com a águia imperial. O cortejo abriu caminho através da multidão compactada no Fórum Romano, cujas colunas peristilares se drapejavam de Hera e Líquen. Os arcos monumentais, testemunhas da grandeza pagã, pareciam curvar-se em saudação à chegada do novo mestre do Ocidente. Os peregrinos cantavam um Te Deum improvisado, as vozes subindo como uma prece aos céus plúmbeos. A cada esquina, sacerdotes brandiam vasos de água benta e erguiam as dobras de suas casulas para aspergir os cavalos, como para purificar a terra milenar. O cortejo parou diante da Basílica de São Pedro. As paredes, cobertas por um destacamento de guardas suíços, mercenários bizantinos convertidos, resplandeciam em uma brancura lunar sob a geada leve. No interior, as naves exalavam o odor acre do incenso oriental, suas volutas subindo até as frescos inacabados. As colunas circulares sustentavam capitéis realçados com versículos latinos e palmetas esculpidas, vestígios da arte antiga reinvestida pela fé. Os vitrais, desgastados pelo tempo, filtravam clarões carmesins que pintavam halos escarlates no mármore polido. No coro, o Papa Leão III, vestido com uma dalmática de ouro e um manto de púrpura real, esperava em um trono de bronze incrustado de pedras semipreciosas. Seu rosto, emaciado pelas provações, carregava a gravidade do juízo final. Ao seu lado, 2 diáconos sustentavam um evangeliário do século VI, encadernado com placas de prata, ornado com gemas e decorado com motivos paleocristãos. O silêncio se fez tão intenso que se pensou ouvir o sopro da pedra. Carlos Magno desceu do cavalo, suas botas pisando o espaço sagrado sem ruído. Ele se ajoelhou diante do Santo Padre, e o coro entoou um Kyrie elevado, suas notas enrolando-se como uma echarpe sonora rumo à abóbada. Leão aproximou-se, tomou o evangeliário, abriu-o na página do 4º evangelho e o colocou sobre a cabeça do imperador. Com um gesto lento, estendeu as mãos e pronunciou a fórmula solene: Deus que regis gentes misericórdia, hunc famulum tum ad imperi, dignitatem perducas. As palavras, carregadas de solenidade, ressoaram como um ornamento de marfim cortando o ar. A esse sinal, 2 clérigos ergueram uma coroa de modelo antigo, cercada de granadas e pérolas finas, sobre o crânio do rei. A coroa, obra de joalheiros bizantinos, pesava o suficiente para lembrar a responsabilidade do peso do mundo. Quando os anéis metálicos se fecharam, um sopro percorreu a assembleia, como uma onda traçada pela mão divina. Um fragor súbito ressoou. Os órgãos, reprogramados para o evento, explodiram em um acorde monumental, fazendo vibrar cada pedra da basílica. Os sinos das outras igrejas de Roma responderam com um carrilhão polifônico, suas notas entrelaçadas formando um canto de triunfo e súplica. As tochas crepitavam, projetando sombras dançantes nos rostos dos fiéis, acentuando seu fervor. O Papa entregou então uma patena de ouro, contendo uma hóstia solene, e a apresentou a Carlos Magno. O imperador a recebeu entre os dedos, fechou os olhos e pousou os lábios no pão eucarístico, fundindo assim seu reinado terrestre com a graça sacramental. Naquele exato momento, alguns juraram ter visto um raio de luz filtrar-se através de um vitral, iluminando a coroa com um brilho sobrenatural. Os nobres francos e os senadores romanos se inclinaram, batendo os joelhos no chão. Os embaixadores estrangeiros, lombardos, saxões, mouros da Espanha, bizantinos, observavam, mudos, o instante em que um rei bárbaro se tornava o sucessor de César. Os pergaminhos oficiais, selados com o selo de São Pedro e o selo carolíngio, foram então lidos em voz alta em latim e grego.
Eles declaravam a restauração do Império do Ocidente, a união indissolúvel entre o papado e a dignidade imperial, e a promessa de proteger a Igreja contra seus inimigos. Após a cerimônia, o imperador, apoiado pelo Papa, fez o giro da basílica. Os fiéis se ajoelhavam para receber sua bênção. As crianças lhe ofereciam ramos de oliveira, símbolos de paz, enquanto os soldados jogavam seus elmos a seus pés em oferenda. Os maveques, esses escravos mudos encarregados de carregar os distintivos imperiais, exibiam o orbe e o cetro, representando o poder temporal e espiritual. No exterior, na Praça de São Pedro, uma refeição de caridade foi servida aos indigentes. Havia um caldo fumegante com ervas selvagens, pão de centeio e queijo fresco, oferecidos sob a condução de bispos preocupados com a misericórdia cristã. Enquanto a fumaça subia no céu gelado, Carlos Magno, de pé em uma plataforma improvisada, dirigiu-se aos romanos reunidos. Que a paz que emana deste dia se estenda a todos os povos. Que nossas leis protejam os pobres, que nossa força defenda os fracos, e que Deus guie nossos passos rumo à glória da cristandade. Seu tom grave e medido convenceu os últimos céticos. As ruas, normalmente apagadas em pleno inverno, encheram-se então de um coro de vozes retomando um hino antigo, evocando a Jerusalém celeste e a majestade do Salvador. O brilho das tochas e dos fogos de palha aquecia os rostos, enquanto o inverno se retirava aos poucos sob o efeito de um vento mais suave, como se a própria natureza saudasse o nascimento de uma nova ordem. Quando a multidão se dispersou, o imperador e o papa retornaram à basílica. Lá, no silêncio recuperado, selaram o tratado entre o papado e a nova autoridade imperial. Os escribas redigiram as cláusulas: proteção do papado, restituição dos bens eclesiásticos, assistência mútua contra as invasões bárbaras. Cada linha foi assinada com uma pena mergulhada em ouro, simbolizando a aliança da luz e do poder. Assim terminou a coroação imperial de Carlos Magno. Roma, a república milenar, prostrou-se diante do filho da Gália, e o Ocidente se encontrou reunido sob uma única toga pela primeira vez desde a queda de Roma. O novo imperador, agora carregando a coroa de Roma e o título de Augusto, segurava em sua mão o legado de um mundo renascente, onde a fé, a lei e a cultura formariam a estrutura de um império destinado a perdurar através dos séculos. Parte 2. A transmissão do saber. No coração do Palácio de Aquisgrão, na primavera do ano de 802, o scriptorium ressoava com o farfalhar discreto dos pergaminhos sob a pena afiada dos copistas. A luz tremeluzente das lamparinas a óleo projetava clarões dourados nas paredes lambrizadas, enquanto o odor acre da tinta fresca e a fumaça leve do incenso se misturavam ao calor abafado das brasas. Em longas mesas de madeira escura, alinhadas como fileiras de um exército silencioso, amontoavam-se livros raros herdados da biblioteca de Roma, do Oriente e de Toledo, tratados de gramática latina, comentários de Aristóteles, evangelhos iluminados, salmos cantados segundo o novo canto romano, coletâneas de obras de Virgílio e de Cícero. Carlos Magno, envolto em uma toga de tecido púrpura bordada com fios de ouro, penetrou neste antro sagrado. Seu passo, medido e solene, fez tilintar os anéis de metal presos à correia de sua espada. Os copistas ergueram os olhos, dobraram seus rolos, e a assembleia silenciou, suspensa à sombra do imperador. Ao seu lado, Alcuino de York, deão da escola palatina,
avançava com passo rápido, segurando um códice espesso encadernado em couro marrom, marcado com o selo imperial. Suas lunetas de metal reluziam, lançando reflexos furtivos na escuridão abafada. Verdadeiro tesouro da antiguidade, disse o rei com uma voz grave. Estes volumes renascerão sob vossas mãos e iluminarão nossos escolares. Que cada palavra, cada frase, seja fielmente copiada, pois de vossos gestos depende a permanência do mundo culto. Um murmúrio de aprovação percorreu o scriptorium, enquanto Alcuino avançava por sua vez. Ele depositou solenemente o códice sobre um atril de carvalho, depois ergueu os braços como para convidar os monges e os leigos a se aproximarem. Senhor, respondeu ele, conforme vossa admonitio generalis de 789, estabelecemos aqui uma escola da corte para formar não apenas os filhos dos nobres, mas também os próximos clérigos encarregados de trazer a luz do saber a cada diocese de vosso império. Em um canto, um jovem estudante saxão, ajoelhado diante de uma tabuinha de cera, retomava pacientemente a declinação do latim. Das Vig, com a testa franzida pela concentração, a pena na mão, inscrevia cada palavra como se temesse perder lá para sempre. Ao seu lado, uma jovem franca, rara nesse meio, recitava em voz baixa as regras da acentuação latina, eco de uma pedagogia nova que reconhecia o papel das mulheres na difusão do saber. O rei fez então um gesto ao seu chanceler, que trouxe um rolo de pergaminho virgem. Carlos Magno o desenrolou lentamente antes de traçar, com mão firme, as primeiras linhas de um novo capitular, que sejam estabelecidas escolas em todas as igrejas principais, onde cada criança livre poderá aprender a ler, a escrever e a cantar os salmos, e que mestres competentes ensinem ali a gramática, as escrituras, o cálculo e a ars dictandi. Sob os olhos admirados dos testemunhos, ele selou o manuscrito com um selo de ouro. Um escriba, com um semblante trêmulo de emoção, tomou a pena para copiar a fórmula, enquanto os escudeiros circulavam pelo ateliê, substituindo as velas gastas por braseiros fumegantes. Uma campainha soou subitamente, anunciando a chegada de novos discípulos. Na soleira de uma porta, uma delegação de crianças Missi Dominici avançou, trazendo rolos de papiro coletados junto a sábios árabes ou bizantinos. Suas vestes estavam manchadas de tinta, e seus rostos traziam a fadiga das viagens e o orgulho dos portadores de um legado único. Eles depositaram a seus pés tratados de astronomia de Al-Khwarizmi, excertos da geografia de Ptolomeu e antifonários de Marsella, que haviam arrancado aos ventos do Mediterrâneo. Carlos Magno ajoelhou-se para agradecê-los, depois colocou a mão no ombro de um jovem garoto de olhos brilhantes. Pedro, disse ele, tu atravessaste montanhas e mares para trazer estes escritos. Que tua curiosidade arda ainda mais intensamente que estas brasas, e que sejas o primeiro de uma longa linhagem de exploradores do saber. As crianças sorriram, o eco de suas risadas leves aquecendo a atmosfera estudiosa. Atrás delas, os clérigos retomaram a cópia e o arranhar das penas retomou seu coro abafado. Cada página, pacientemente iluminada e caligrafada, tornava-se uma pedra de um edifício intelectual que agora se estendia por todo o Ocidente. Quando a noite caiu, Carlos Magno atravessou os corredores silenciosos do palácio, escoltado por tochas vacilantes. Ele parou diante da Capela Palatina, onde o órgão novo acabara de ser instalado. Os tubos de bronze, polidos como espelhos, captavam os reflexos da chama, e o ar vibrava com uma melodia tímida, prelúdio de uma liturgia enriquecida pela música. Ao pressionar a primeira tecla,
O imperador fez ressoar uma nota clara, sozinha na nave mergulhada na penumbra. O som elevou-se e perdeu-se na abóbada, suscitando um arrepio em quem o ouviu. A cultura cristã agora se desdobrava em todas as suas formas. Na manhã seguinte, a corte reuniu-se para celebrar a primeira lição pública. No pátio de honra, transformado em uma capela ao ar livre, um pódio de mármore branco aguardava os professores e seus alunos. Ao redor, pórticos cobertos acolhiam os pais e vassalos, curiosos para assistir a este novo oráculo. Alcuino tomou a palavra. Fiéis súditos do imperador, hoje ensinamos não apenas a palavra escrita, mas também a virtude e a sabedoria dos antigos, para que esta cidade nunca seja apenas de pedra, mas o lar de uma chama eterna. Ele ergueu um manuscrito iluminado representando Salomão julgando e explicou seu significado diante de um público cativado. As vozes dos estudantes, jovens e menos jovens, redobraram de ardor para repetir as lições, enquanto mães e pais, os mais humildes e os mais poderosos, trocavam olhares encantados. As estelas educativas, esculpidas na pedra, exibiam agora os grandes princípios da lógica, da retórica, da astronomia e do cálculo, inscritos em letras de ouro. Os Missi Dominici, partindo novamente para os confins do império, levaram cópias deste primeiro manual, o Elementary Carolingiensis, como uma tocha destinada a iluminar os vales saxões, as planícies lombardas e as estepes francas. Em cada vila, a escola abria-se, com teto de palha modesto e pupitres de madeira bruta, e a criança livre juntava-se à criança nobre para decifrar juntos os mistérios do latim clássico. Assim, pela vontade de Carlos Magno e pelo fervor de Alcuino, a transmissão do saber cristão e pagão enraizou-se no cotidiano. O palácio de Aquisgrão tornou-se o lar de uma renascença, cujas brasas nunca se apagariam. E enquanto a Europa emergia das sombras das trevas, cada palavra copiada, cada página iluminada e cada lição ministrada teciam a trama de um destino comum, ligado para sempre à pena do escriba, à voz do mestre e à mão do príncipe consagrado por Deus ao serviço da luz. Parte 3. A sombra da águia. Enquanto o império se expandia, mais vasto que os sonhos mais audaciosos de Carlos Magno, uma sombra sutil, nascida dos ambiciosos desígnios e das rivalidades mais secretas, começou a pairar sobre o trono imperial. Nos confins da Germânia, nas florestas negras e profundas, condes haviam se feito eleger ducales, erguendo seus domínios em principados protegidos dos Missi Dominici. Em Roma, senadores invejosos murmuravam que o filho de Pepino tornara-se mais romano que o próprio César, e temiam a usurpação de seu antigo privilégio. Por todo o império, a águia carolíngia, tão orgulhosa em seus estandartes, projetava agora uma sombra ameaçadora que ninguém sabia como conter. No coração de Aquisgrão, ao crepúsculo de um verão já embalado pelo canto das cigarras, Carlos Magno permanecia sozinho na galeria dos embaixadores. As lajes de mármore branco, polidas por hóspedes vindos do mundo inteiro, brilhavam sob as tochas douradas. As paredes, cobertas de afrescos representando a vitória celeste, lançavam reflexos movediços em seu rosto, agora marcado pelos anos. Ele acariciou com o olhar a águia de bronze suspensa, com as asas abertas, símbolo de seu poder universal. Mas seu olhar estava velado por uma inquietação surda. Na escuridão dos corredores silenciosos, o arauto vital, portador das notícias das províncias, aproximou-se com passos abafados. Sob seu manto, ele escondia um pergaminho selado com cera negra, sinal funesto da gravidade da mensagem.
Carlos Magno o saudou com um gesto discreto, e o arauto abriu lentamente o selo, revelando uma missiva de Benevento. Hildebrando, duque de Benevento, havia concluído um tratado secreto com Bizâncio, abrindo seus portos aos navios impiedosos do Império do Oriente. A aliança traiçoeira ameaçava o abastecimento do Mediterrâneo e colocava em perigo a própria coesão do Império. Um arrepio percorreu a espinha do imperador. Na sala ao lado, as sombras das estátuas antigas, trazidas à luz pelo arqueólogo imperial Eginhardo, pareciam ganhar vida e observar. Carlos Magno dirigiu-se à janela ogival, dominando o pátio de honra. O vento agitava as bandeiras carolíngias, e a águia de ouro pareceu inclinar-se sob o sopro incerto do destino. Ele murmurou para si mesmo: quando um duque traz seu juramento, é todo o edifício que treme. No dia seguinte, na grande sala do palácio, uma assembleia de urgência foi realizada. Condes e bispos foram convocados, seus rostos graves iluminados por archotes alinhados ao longo das colunas. Na plataforma, Carlos Magno expôs a traição de Benevento. O juramento ligava Hildebrando ao imperador, não a agitação das frotas bizantinas. Este tratado é uma espada que se volta contra nós. Os ecos de sua voz ressoaram como um dobre, interrompendo o murmúrio dos senhores. O conde Teobaldo de Champagne levantou-se, com a testa sombria. Senhor, se punirmos Hildebrando severamente demais, outros duques poderiam, por sua vez, pensar em autonomia e perderíamos o coração das marcas setentrionais. Suas palavras pesadas, carregadas de experiência, chocaram-se com a obstinação do imperador, cujo olhar lançou uma centelha de fogo. O pacto imperial, respondeu Carlos Magno, não tolera a felonia, mesmo quando as faltas se escondem na sombra. A justiça é o aço que tempera nossa coesão. A essas palavras, uma nuvem de escribas inscreveu a sentença em um pergaminho: excomunhão e confisco das terras de Benevento. O arcebispo de Colônia, apoiando-se no direito romano e canônico, abençoou o ato, unindo assim a mão da Igreja à do Império. Os clérigos selaram os decretos com um gesto solene, e os guardas francos alinharam suas lanças, prontos para executar a vontade imperial. Na noite que se seguiu, Carlos Magno empreendeu uma cavalgada rumo ao sul da Itália. Acompanhado de sua guarda pessoal, atravessou os Apeninos sob um céu estrelado, o galope dos cavalos ressoando como um chamado à lealdade. Em seu caminho, os habitantes, cansados mas ainda fiéis, acendiam fogueiras de alegria, mostrando que sua fidelidade não vacilava. No entanto, à medida que a coluna avançava, a sombra da águia carolíngia crescia, ameaçando o frágil equilíbrio entre autoridade e rebelião. Ao chegar a Benevento, Carlos Magno apresentou-se diante das imponentes muralhas, outrora erguidas pelos lombardos. O sol poente projetava nos parapeitos uma luz acobreada, tão intensa que evocava brasas vivas. No pátio do Palácio Ducal, Hildebrando, despojado de suas insígnias, aguardava, cercado por seus últimos partidários. Seu olhar, longe de ser submisso, refletia a desafiadora obstinação de um homem que acreditava agir pelo bem de suas terras. Duque, disse o imperador com uma voz grave, vendeste nossa aliança aos estrangeiros. Tua traição semeou a dúvida nos corações dos povos. Repara teu juramento ou sofre a justiça que desafiaste. Hildebrando, com a mão pousada na espada de batalha herdada de seus ancestrais lombardos, respondeu com desafio: não traí nem meu povo, nem meu sangue. Se os mares do Oriente me oferecem a prosperidade que Aquisgrão não pode mais garantir, prefiro viver como homem livre a como vassalo humilhado. O silêncio caiu, pesado como pedra úmida.
Então Carlos Magno fez sinal aos guardas para que se afastassem. Avançando com um passo lento, ele observou Hildebrando como quem avalia um adversário. Depois, com um gesto quase terno, colocou a mão em seu ombro. Duque Hildebrando, eu te encontrei na poeira das estradas e na tinta das chancelarias. Conheço o orgulho que te anima. Contudo, nunca esqueças que um juramento rompido corrói o próprio trono que o pronuncia. Ergue-te, retorna ao círculo do império e te acolheremos não mais como súdito, mas como irmão. As palavras, impregnadas de uma misericórdia pouco comum nele, tocaram Hildebrando. Em seus olhos ferozes, uma fenda apareceu. Ele inclinou lentamente a testa, aceitando o perdão que lhe era oferecido. Naquele exato momento, a águia de bronze, suspensa na galeria do palácio, pareceu estender suas asas sob a luz de um raio decrescente, como se abençoasse a reconciliação. A noite caiu, e o acampamento imperial estabeleceu-se ao redor dos parapeitos. Um banquete solene reuniu o duque arrependido e seus homens, agora reintegrados ao posto. Pratos suaves, mesclando sabores italianos e caça-franca, foram servidos. E as trombetas tocaram uma melodia nova, o hino da restauração. No entanto, a orla do acampamento, o arauto vital recebeu um pergaminho do Oriente. Os bizantinos, irritados por verem seu traidor recuperado, já conspiravam para atentar contra a vida de Hildebrand. A sombra da águia prolongava-se, tomando a forma de um lobo invisível com presas afiadas. Carlos Magno compreendeu que a cada vitória moral sucederia um novo desafio, e que o poder, para perdurar, deveria conjugar o aço da autoridade com a fineza do perdão. Na manhã seguinte, ele fez publicar um novo édito, que nenhum duque escolha a liberdade fora do seio imperial, que o juramento seja a púrpura que liga um homem ao destino do império. As cópias, enviadas a todas as castelanias, foram lidas publicamente, lembrando a todos que a soberania carolíngia repousava tanto na palavra dada quanto na força das armas. De volta a Aquisgrão, Carlos Magno posicionou-se diante da galeria dos embaixadores sob o pássaro de bronze de asas abertas. Ele ergueu os braços para o horizonte, onde se fundiam as colinas, e murmurou: que a sombra da águia seja, por vezes, o prelúdio da luz. A águia pareceu então brilhar com um fulgor raro, como se o próprio universo tivesse ouvido a promessa do rei, governar não apenas pela força, mas também pela sabedoria, no frágil equilíbrio entre sombra e luz, autoridade e misericórdia. Ao término deste longo percurso, o imperador Carlos, dito Carlos Magno, permanece como a encarnação de um ideal ao mesmo tempo guerreiro e sábio, forjado pelo aço da conquista e pela tinta dos copistas. Homem de contrastes, ele aliava a rudeza do chefe de guerra à fineza de um mecenas esclarecido. Sua voz, por vezes tonitruante no campo de batalha, transformava-se em uma doce autoridade quando repreendia seus conselheiros ou encorajava seus alunos nas escolas palatinas. Sua vida foi uma ponte lançada entre as eras. De um lado, ele restaurou a ordem romana ao coroar o Império do Ocidente, retomando a grandeza antiga. De outro, ele insuflou uma fé militante, reformando a Igreja, protegendo o clero e impondo o batismo aos povos pagãos. Pela admonitio generalis e os capitulares, ele gravou na pedra e no pergaminho um direito comum, garantindo a igualdade perante a lei e limitando o arbítrio dos senhores. Militarmente, ele estendeu suas fronteiras dos Pirineus às margens do Elba, submeteu lombardos, saxões e ávaros e repeliu as incursões muçulmanas na Espanha. Mas talvez tenha sido no campo da cultura que ele deixou sua marca mais duradoura. Sob sua égide nasceu a Renascença carolíngia,
onde floresceram a caligrafia, a música litúrgica e os saberes antigos. Ao entardecer de seu reinado, a águia carolíngia pairava sobre uma Europa unificada, pacificada e desperta. As escolas rurais, os mosteiros, escribas e os palácios reais tornaram-se focos de saber, e as estradas romanas, restauradas, favoreceram o comércio e a comunicação. Em seu olhar persistiam o rigor do legislador, a piedade do protetor dos mais fracos e a audácia do conquistador. Epitáfio do mundo medieval nascente, Carlos Magno morreu em 814, confiando a seu filho Luís o legado de um império cujo brilho nunca se apagaria por completo, o de um rei imperador cujo nome permanece, através dos séculos, sinônimo de justiça, fé e renascença cultural. Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve.